Bom dia, iniciando mais um vídeo do canal Democrático Periférico, que não abre mão da democracia, é como a vida, insubstituível. Aqui não existe preconceito, discriminação, de nada. LGBTQIAPN+. Está aqui, não será, não tem discriminação. Estamos juntos. Quiserem mais informação sobre cada significado de uma letra, entrem no canal, que eles têm um canal, e isso vai orientá-los melhor ainda. Mas no meu canal eles têm todo o apoio, não existe preconceito aqui. A primeira coisa que eu quero me dirigir à ministra Esther, ministra do Ministério de Gestão e Inovação dos serviços públicos. Então, servidor público federal. Está todos eles, a maioria do PGPE, jogado num balaio. Várias carreiras foram colocadas ali por o ex-presidente, Vossa Excelência, Fernando Collor de Mello. Lei 8.112 de 90. Eu gostaria que Vossa Excelência tirasse um tempinho e fosse à reunião e ouvisse esse pessoal, porque da forma que está sendo providenciado os reajustes salariais, está sendo discriminado. Estão tirando algumas categorias, como foi feito agora no dia 31, assinado por Vossa Excelência, presidente Lula. A maioria dos servidores públicos federais votam em Vossa Excelência, 99,9%. E Vossa Excelência está priorizando outras áreas, com razão, Vossa Excelência, parte social, mas o agronegócio para exportação, muito bom. Mas maior plano safra. E a maioria os odeia o PT. Pelo que eu vejo pela TV. Os comentários, os comentaristas, a reportagem. E uns não. Porém, o senhor precisa olhar para o lado, industrializar o país. Empresários, industrializados, pequenos empresários, exijam do governo. É preciso, presidente, os pequenos empresários industrializar o país. Não adianta vender um petróleo bruto, depois comprar refinado mais caro. Então temos que usar isso, aprender tecnologia, laboratório, universidades, para que essa discussão toda, greves dos servidores das universidades, alunos sem estudo, tudo parado por um reajuste. E garanto que o agronegócio vai lhe pedir mais dinheiro ainda. É o desejo, é a insatisfação, nunca vão ficar satisfeitos. Querem sempre mais, mais, mais. É sempre assim. O pãozinho lá não é repartido justamente, igualmente, para tirar essa tamanha desigualdade que existe no país. E o servidor público, preste atenção, tem os ativos, os pensionistas, os aposentados, e tem o CINFA. O CINFA representa os servidores das Forças Armadas, servidores que sempre lutaram por isonomia com os outros poderes, legislativo e judiciários, que ganham muito mais do que o executivo. E, infelizmente, dentro da própria instituição, foi criada a carreira de tecnologia militar. Houve uma discriminação dentro ali. Você trabalha dentro das mesmas repartições, entre uns já tem uma lei diferenciada.
Sinfa, lute pelo PGE também, né? E Vossa Excelência, eu sei que o compromisso é muito grande, tem muitas coisas a fazer pelo país, mas servidor público é aquele que atende quem? Presidente Lula, o senhor que trabalha para a parte social, é mais chegado a esse lado da sociedade, e é o certo, é os mais vulneráveis, os mais carentes. Então precisa também olhar para o servidor público, porque o servidor público é o representante do Estado, é aquele que atende quem? Atende os pobres. Quem é rico, ganhou sua riqueza, ficou rico honestamente, parabéns. Ele não vai lá para o SUS, ele não vai ficar na fila do CIRREG, ele não vai tratar de uma doença grave. Muita gente tem medo de falar, não tem que medo. A adversidade da vida acontece com qualquer pessoa, seja rico ou pobre, do câncer. Às vezes tu chega no SUS, a médica não pode nem continuar seu tratamento porque não existe o remédio. O remédio sumiu, não tem remédio. Então a pessoa para o tratamento e a doença ela avança. E você está ali com o tratamento interrompido por falta de remédio. E isso ocorre provavelmente devido ao quê? A falta de dinheiro de investimento naqueles hospitais públicos, seja os federais, os estaduais, os municipais. Cada um tem as suas atribuições. Tem que ter um remédio. Nas clínicas de família, precisa ter remédio. Às vezes a clínica da família não tem o remédio, que a médica acaba de passar, não existe o remédio. Esse é um item. Preste atenção. Você, presidente do CINF, gostei da sua live. Muito boa. Deve continuar, mas vamos ajudar o PGPE, né? Que é tecnologia militar. Nós que lutamos a vida toda por uma isonomia com os outros poderes, discriminamos dentro das próprias repartições. Ou seja, eu sou um analista de sistema, só porque não estou na área industrial, não tenho o direito. Os administrativos também. Porque para você ganhar a tecnologia, o administrativo trabalhou também para que chegasse lá. Na hora, eles estão fora. Todos estão fora. Só tem uma minoria. A lei, aquele que lutou por esta lei, ele não se importou com todos. Eu espero o novo presidente que eu ouvi, achei gente boa, deve estar na tecnologia militar, provavelmente, não posso confirmar isso, eu vou estar com ele, vou pedir uma audiência para conversar com ele, mostrar a respeito do PASEP também, ver as razões pelas quais eu fui, inclusive, excluído do sindicato há muitos anos atrás. Há muitos e muitos anos atrás. Então eu vou explicar a ele, mas isso é uma coisa que eu não posso dividir com a maioria, mas simplesmente vai ser com ele e ele vai saber de toda a história. E aí, vamos ver o que possa ele fazer naquele momento da audiência que ele vai conceder provavelmente, pela gentileza que eu ouvi na live e os demais que participaram. Então, ministra Esther, presidente Lula,
atenção aos servidores públicos, nos hospitais, os médicos, os enfermeiros, os técnicos administrativos, todos ali naqueles hospitais, os públicos, municipais, federais, estaduais, merecem a atenção. Aposentados, pensionistas, todos. Por que negar reajuste que há anos servidor público não tem? Vossa Excelência deu 9% linear para todos. 9% numa defasagem que chega quase a 30%. Todos os demais presidentes, nada. Não fizeram. Não fizeram alteração da tabela. A tabela do PGPE tem que ser acrescida. Ela não pode, se vai permanecer o PGPE, se não pretendem passar o PGPE para tecnologia militar ou ciência da tecnologia, todos os servidores, sem exceção, administrativos, todos. Então, faça uma tabela digna para que todos não sejamos um salário mínimo. Mínimo. Não dá. Salário já, o nome dele é mínimo. É indecoroso falar salário mínimo. Mínimo dá para o quê? Me diga se vossas excelências viveriam com o salário mínimo. Aquele que se candidata a ser um político, trabalhar com o serviço público, ele tem que ser o quê? Um daqueles que vão preservar as instituições e fazer o melhor pelo seu povo. Porque eles vêm à sua porta pedir o seu voto. E todo o poder está na Constituição, emana do povo. E vossas excelências são nossos representantes. Mas na hora H, o que muda? Muito difícil a mudança. No meu bairro, nada mudou. Olha os meus cabelos, são brancos. Aparentemente está meio fantasiado, misturado, preto e branco, né? Mas a maioria é branco. Veja o que eu já passei. E o bairro continua meio, mesmo. As ruas agora estão colocando asfalto. Asfalto foi colocado não tem meses. A chuva que deu já tem, o asfalto já tem buraco na rua. Eu não sou um químico. Eu estudei na escola técnica química. Porém, eu não tenho condições de avaliar que aquele asfalto está ali sendo jogado aqui na rua de grande qualidade, pois, pelo que demonstra a natureza, quando chove, ele retorna o buraco, aí vem, remendam. E é assim. As calçadas eu nem posso falar mais, né? Que eu já falei que eu estou fazendo aqui dia 11. Dia 11 lá. Não, dia 10 é amanhã. Vou lá para fisioterapia. O tombo que eu levei nas pedrinhas portuguesas dos nossos colonizadores, que existem todas quebradas, as calçadas. Eu caminhando, caí, torci o braço. Ou seja, o que eu gosto mais de fazer é nadar, não posso mais, porque esse braço direito ele não gira mais, só esse daqui dá o giro total, esse daqui não. Então não consigo. Então, ministro Esther, ministro da Gestão e Inovação, com todo o seu sacrifício, dê um pulo, olha esse PGPE. Principalmente esse PGPE é necessário uma mudança. Não pode misturar as carreiras e depois começar a sacar. É uma discriminação.
pode haver discriminação. Entre em nada. Nada. Tudo tem. Vamos chegar a igualdade absoluta, eu acredito, nenhum país do mundo tem. Mas a desigualdade, como em nosso país, a discriminação, como em nosso país, está a cada dia aumentando, não pode. Aí nós temos resultado de que éramos o país lá no topo das vacinas. E agora tem gente que não acredita nem na ciência. Ciência, ciência. Se não fosse a ciência, nós estaríamos muito mal. Acredite na ciência. Vou repetir, você é pai, mãe, leve seu filho, bote a carteirinha dele em dia e se vacine, acredite na ciência. Invista, presidente, para com essa greve das universidades, está prejudicando os alunos ricos, pobres, aqueles que estão nas universidades federais e estaduais. Não faça isso. Para quê? Não há necessidade. Se tem dinheiro para dar para o agronegócio, para alimentar o mundo enquanto o seu povo, o seu próprio povo passa fome. A maioria do povo com salário mínimo não tem como se alimentar direito. Come o que é possível de uma cesta básica. E se ele pagar o aluguel? Qual a oportunidade que essa pessoa tem? Então, vamos olhar para todos os ângulos. Ministra, um tempinho, vai lá na reunião da Condicef, CUT, PGPE, também um consenso, não exija demais também, né? Vamos chegar a um consenso. Ativos, aposentados e pensionistas. Porque os aposentados e pensionistas já deram a sua vida no serviço público. Os ativos estão dando. Depois que saem, eles são descartáveis? Não. Atender a todos. Principalmente se querem permanecer com o PGPE, com esse balaio de gato, com vários profissionais gabaritados ali dentro, com a experiência, que mude essa tabela, faça uma tabela digna. Isso se faz necessário. Então, falando de servidor público, era isso. Sínfio, parabéns por representar os servidores das repartições militar. Só discordo dessa parte. Quem na época fez a tecnologia militar, que todos nós lutamos para que fosse igualado ao legislativo e ao judiciário pela isonomia, foi discriminado na própria instituição. Isso não foi uma coisa, ao meu ver, correta. Então, essa crítica eu tenho em relação ao Sinfa, que na época teve esse procedimento. Então, deveria, se fosse fazer, lutar por uma lei específica para os servidores das repartições militares, deveria incluir a todos, não só uma parte. Os demais de fora, joga-se no balaio do PGPE, na tabela pior que existe, onde tem até nível auxiliar ganhando menos que o salário mínimo.
Imagine você ganhar menos do que o salário mínimo. Teve uma época que teve que complementar para que ele chegasse ao salário mínimo. E atualmente tem gente que ganha menos que o salário mínimo. Isso tem que ser verificado. Então a presença da ministra é importante lá, ministra. Não mandar um seu representante. Não é que ele seja incompetente, mas a senhora pode decidir na hora. Não precisa ter greve de servidor público. Basta conversar. Presidente Lula, o senhor já foi sindicalista do ABC, passou por muitas coisas que nós passamos junto. Eu sou um desconhecido para Vossa Excelência, mas Vossa Excelência não é para mim. As lutas que Vossa Excelência passou, eu estava presente também lá do seu lado, lutando pela mesma coisa, pela democracia. Agora vamos a um outro assunto que eu acho, na minha opinião, um pouco assim mais delicado. Essa matança exagerada no nosso país das mulheres. Matam as mulheres pretas, brancas, de qualquer raça. Elas são mortas. Crianças. Esses estupradores. Como pode? Não podemos deixar isso continuar. Essas mulheres geram filhos, seus filhos, os meus filhos, novas gerações. Nós somos finitos, mas esses que estão no poder são finitos. O poder é infinito e a sua vida é infinita. Não adianta ser bilionários, trilionários, milionários, mas são finitos, não vão levar nada. Então, ajude o povo, ajude o seu país a ser uma das grandes nações. Então, eu vejo que o código, vou olhar o meu caderninho, é lógico, né? Que eu vá de meco aqui, eu não quero olhar. O Código Penal, ele é de Decreto-Lei 2848, de 7/12 de 1940. Sabe quantos anos ele tem? Vai fazer 84 anos, quase um século. Ele que vai definir ali, o Código Penal, ele define o ilícito cometido. E o Código de Processo Penal é onde estão o quê? As penas que vão de acordo com a denúncia do Ministério Público, será cumprida pelo juiz. O juiz está restringido a esse código de quase um século. E um século, 83 anos, vai fazer 84 no 7/12 desse ano, 84 anos, um Código Penal. Com quantas mudanças, não existia nem rede social, não existia nada. Esse Código Penal tem que se cair dentro dele, pelo menos mudar artigos deles que incluam isso aí. As mulheres, essa criminalidade, pode estar até incluído neles. Mas as penas têm que ser severas. No mínimo, um cara que mata uma mulher porque ela não quer mais morar com ele, não quer namorar, não quer desfazer o casamento, não quer ser mais namorada dele, no mínimo ele tem que ganhar 50 anos. A pena mínima tem que ser de 50 anos. Não tem prisão perpétua. No Brasil, mais 50 anos, no mínimo, para essas pessoas. Estuprador, no mínimo, 50 anos. Pena severa. Jogar isso lá no Código de Processo Penal, que também tem quantos anos? Lei Código Penal
Decreto-Lei, Código Penal, Decreto-Lei 3689, de 3/10 de 41. 3/10 vai fazer 83, né? 83 anos. Daqui a pouco tá um século. O que é que o juiz pode fazer diante disso? Se está estabelecido ali. Então, vamos mudar para esses crimes que eu acho bárbaro, que eu vejo na televisão. Imagine, senhores políticos, que estão alterando o Código Civil de 2002. Por que alterar o Código Civil de 2002 e deixar o de 1940 e 41 sem inclusão de penas que a gente vê na televisão? Imagine, Vossa Excelência, que pode ter uma filha, um filho, num casamento, num namoro, circunstância, não contém, não tá mais satisfeito, quer ir embora. Aí o seu genro vai e o mata. Mata. Simplesmente assim. Aí daqui a pouco ele é condenado, alguma coisinha, pronto. Tá solto outra vez e você perdeu sua filha, aquela dor imensa. Quantas pessoas nós temos assim no nosso país? Então, por que a pressa? Isso que eu não entendi, por que a pressa nessa alteração do Código de 2002, civil, que já foi para a mão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, enquanto o de 1940 e o de 1941, que vão fazer um século, não é revisto, não é alterado para esses dois tipos de crime que eu estou falando: matança de mulher, estupro. Eu não aceito mais na televisão, cansado de ver na TV, não vou falar o nome para não complicar a emissora, porque são várias e eu gosto de todas elas. Eu não quero citar a emissora, mas quem assiste tá ali sempre. Tem um crime contra a mulher morta, e os motivos praticamente os mesmos. E as dores das famílias, e as penas que estão dadas a essas pessoas, e as condições. Eles vão lá, passam um tempinho, daqui a pouco estão soltos, cometendo outras vezes. Os delegados devem ficar até tristes, porque já até os conhece. De tanta, a ficha dele deve ser tão enorme que ele fala assim, ele sabe que vai mandar para lá investigar, a promotoria, Ministério Público vai fazer a denúncia, ele vai ser preso, tudo bem, daqui a pouco o delegado não leva muito tempo, tá na frente dele outra vez, porque ele cometeu o crime outra vez, da mesma espécie. Então, essa pessoa, se a Constituição não permite prisão perpétua, sentença de morte, 50 anos de regime fechado. A mesma coisa eu peço a Vossa Excelência para aquelas pessoas que saqueiam o Estado. Elas são condenadas. São condenadas. Eu vejo aqui por vários crimes, saqueadores do Estado. Eles se candidatam a políticos, seja da cidade pequena até a maior capital do Brasil, a mais rica, São Paulo, maior cidade. São Paulo tá ali, capital paulista, que eu gostaria de conhecer, nunca fui lá também, né? Só leio a respeito. Mas é mais rica. Nós vemos isso. Nós vemos essa situação. O candidato a político e depois ele saqueia o próprio Estado. Ele é um saqueador do Estado.
Então, ao ser condenado, o que ocorre? O juiz, diante da lei, o julga e, dentro das suas concepções, que é um direito dele, ele cumpre a lei. E lá tem que ele pode também passar um tempinho e depois ir para casa com a tornozeleira no pé, na perninha, livre, solto, nas suas mansões, porque eu garanto que os alagamentos, entrando em outro tema do clima, esse clima que cada dia vai tá aprontando, ele diz, vou atacar vocês, e está nos atacando furiosamente. E a quem ele está matando? Só pobre. E essas pessoas que saquearam? Quando você vai ao hospital, está destruído, não tem remédio, instituições sem remédio, quebradas, chovendo dentro, os médicos, enfermeira, tudo com vassoura, limpando. Imagine um cirurgião numa sala de cirurgia, um servidor público lá, cirurgião, com toda a sua dedicação, salvando vidas, os médicos, os enfermeiros, todos os hospitais, a intenção é o quê? Salvar vidas. E quem vai lá para os serviços públicos são os pobres. E Vossa Excelência, presidente, defende quem? Não, os pobres que o senhor fala. Mas existem pobres que morrem na fila do CISREG para ir a uma consulta. E o médico fala o quê? Já repeti. Tem prazo para consulta de uma mamografia, de um exame de próstata, para pegar a doença no início, para salvar aquela pessoa. O médico está ali, o cirurgião ele está ali, mas ele não pode fazer nada diante de uma situação onde goteira, não tem ar-condicionado, muito mal equipado, falta equipamento, está quebrado, às vezes há anos, às vezes está lá e não é montado, foi só comprado. Então nós temos que observar isso. Isso cada um, logicamente, dentro das suas competências. O governo federal, o governo estadual, o município, cada um tem as suas atribuições. Então, que cumpram. Se candidataram, se foram eleitos, estão no posto, são poderes, estão no poder eleito. O povo acreditou nas promessas. Mas aqui no meu bairro tem rio entupido, calçadas quebradas e tem esse asfalto que estão colocando na rua. Mas as primeiras chuvas que deu, já tem buraco na rua. Não sei se esse asfalto é aquele asfalto de qualidade. Não sei, não posso duvidar. Não sou um especialista para chegar lá e verificar esse é realmente um asfalto de qualidade. A chuva aqui é demais. Mas eu tenho minhas dúvidas. Que aquele asfalto que estão passando seja asfalto realmente 100% de qualidade. Um asfalto igual ao do Japão, mais ou menos. E lá tem terremoto. Eu sempre me refiro ao Japão, né? Porque um dia eu vou lá, o cônsul um dia vai chegar a um ponto de olhar esse vídeo e falar, esse cara é apaixonado pelo Japão, eu tenho que levar ele lá. Porque o vídeo que eu vi do lixo transformando em energia 96%, tudo em energia, é demais, né? E vão chegar a 100%. Tá? Eu gostaria de ir lá. Aí me diriam, por que não compra passagem e vai lá? Porque eu não tenho. Porque para ir para lá, tu tem que ter passagem, tem que ter uma estadia, tem que ficar lá. Não é chegar, olhar e vir embora. Tem que passar 2, 3 dias, uma semana, olhar, isso é custos. Eu não tenho. Eu sou privado. Não trabalho no serviço público. Então as pessoas têm que
verificar essa situação. É necessário que seja feito isso. Entendeu? Isso é muito importante para todos nós. Todas nós que eu me refiro, mulheres e homens. E a escola pública, né? Conhecimento. Conhecimento. Escola pública eu não vou deixar de falar nunca. Precisa ser pintada, limpa. A criança, o adolescente, a geração futura, nós temos que deixar um mundo melhor para eles. E aqueles que vêm pedir voto esse ano, precisam, necessitam, têm obrigação de deixar o mundo melhor. E começando pela escola pública. Escola pública, pelo SUS, pela fila do CIRREG. E valorização do servidor público, seja ele de onde for. Valorização, não precisa ele fazer greve. Se todos os outros poderes têm aumento, tem reajustes salariais, por que agora essa discriminação? Tira para um, para outro, desse saco do PGE. Tem PGE na universidade, tem PGE no Ministério da Educação, tem PGE nos ministérios militares. Não, então faça uma tabela unificada, porque tem profissionais de qualidade. E uma coisa que eu vou lhe falar, Vossa Excelência, presidente, ministro, volte com a isenção funcional. A isenção funcional é fundamental para o servidor público. Que ele faz um concurso como o Enem, está de parabéns. Precisamos de servidores públicos para atender aos pobres. Não é destruir o serviço público. Precisamos. Faça o Enem do serviço público. Para quê? Se aquele que entrou como fez prova para intermediário, ele tem a possibilidade de estudar mais, se formar. Se ele não tem a formação de nível superior, ele vai fazer para ele, com a isenção funcional, ele alcançar o nível mais alto da isenção. Ele começa por baixo, mas chega lá no topo. E aqueles que já estão, às vezes, tem gente formada, acaba pedindo demissão e perde. Quem perde? É o serviço público, com toda aquela experiência. Que ele vai agora, com o Enem, passar para quem? Para esses jovens que estão entrando no serviço público após concurso aprovação. Então, valorize essas pessoas. Volte com a isenção funcional. Por que não? Quem que impede isso? A Constituição de 1988, que exigiu o concurso público, correto. Mas anteriormente, a Lei 1711 de 52 não existia. E te garanto que quem entrou nessa lei, pessoas capacitadas, com grandes experiências no serviço e prestaram serviço de qualidade. E ainda presta. Então é necessário essa valorização. Por fim, eu quero me dirigir mais uma vez a Vossa Excelência, fazer uma visita ao Japão com seus empresários, com as pessoas interessadas lá, a verificar. O Japão é um exemplo. Se eles equilibram aqueles prédios num furacão, por que nós não fazemos prevenção aqui para que não aconteça o que ocorreu no Rio Grande do Sul e possa acontecer no Rio de Janeiro, São Paulo e outros estados, nas cidades pequenas? Por que não? E esse portal da transparência, é legal o portal da transparência,
Mas é necessário, fundamental, que todos os brasileiros que elegeram os seus representantes em cada estado, ele seja ali na televisão mostrado, fulano de tal recebeu tanto para investir na prefeitura lá no interior do estado dele. E o prefeito de lá investiu num hospital. Mas ao fazer o hospital, ele colocou o médico. Ao fazer uma escola, ele colocou o médico. Ao fazer uma clínica da família, ele colocou. Ele vê a prioridade dele. Não é botar no portal da transparência, tanto. Não. Vamos fazer desta forma. É melhor. Porque todos têm conhecimento. Até aqueles que não tiveram oportunidade de estudar e ainda vão estudar, eu creio, com certeza, é o único caminho. Possam, com isso, ter absoluta certeza, não é relativa, que aquele dinheiro de imposto que pagamos, dessa arrecadação dos estados, dos municípios, do governo federal, toda a arrecadação da Receita Federal, todos vão saber que aquele dinheiro foi destinado para tal cidadezinha e lá o prefeito que deu prioridade a uma escola pública que estava precisando, foi construída e tem os professores. Agora construir e deixar o prédio, não. Ou então, se reeleger, não perder o mandato e deixar um esqueleto lá para o outro que vai entrar. E nunca é feito. É o que ocorre aqui no meu bairro. As calçadas, as ruas estão passando esse asfalto, que eu repito, deu a chuva, já está esburacada. As calçadas todas quebradas. Se quiserem, venham na clínica da família, eu estarei lá amanhã. O bracinho aqui, o tombo que eu levei nas pedrinhas portuguesas dos nossos colonizadores, todas quebradas. Todas destruídas na calçada. Então, preste atenção nisso. Esse é o vídeo. E, atenção, o clima está mudando. Cada dia ele avança mais contra a gente. Será que nós vamos virar semente? Semente, ela tem que morrer para outra planta crescer, dar frutos. Será que nós estamos virando, vamos nos virar semente? Será? Será que você político, você rico, milionário, bilionário, honesto, ganhou tudo honestamente, eu admiro, fez todo o esforço, vai querer virar uma semente? Porque quando você vira uma semente, logicamente, teremos uma outra espécie. Nós seremos extintos, né? Porque já tem outra espécie. Cada sementinha que tu joga, nasce uma arvorezinha. Só nasce uma outra árvore se houver uma semente. Por isso que os pássaros distribuem, nós temos as grandes florestas. Não é isso? E lembre-se, nunca lembre-se, somos todos iguais. Feito de quê? Nitrogênio, hidrogênio, oxigênio. Fique 5 minutos sem oxigênio. Provavelmente se tornará uma semente. Então, vamos mudar. O vídeo é grande. Quem quiser assistir, não é obrigado. Eu não faço com essa finalidade. Lógico, apenas para tentar ver se eu ajudo o nosso país a desenvolver
chegar ao nível do Japão, o único país, eu repito, recebeu 2 bombas nucleares e hoje em dia é um dos maiores países do mundo. Eu acho que as 2 bombas nucleares foi em 1946, né? O nosso Código Penal, o nosso Código de Processo Penal é mais antigo do que o próprio Japão destruído. Como nós podemos conviver com isso? E agora se fazem do que o Congresso? Os políticos. Mudança no Código Civil de 2002. A prioridade, ao meu ver, são esses 2 Código Penal e Código de Processo Civil, que vai fazer um século. 83, 84 anos, 40 e 41, é muito tempo, né? E o Japão, que recebeu as bombas lá na Segunda Guerra, que foi em 46, 44, 45, mais novo, uma das maiores potências do mundo. Exportação, tecnologia. E nós somos o quê? Desde 1500. As minhas calçadas, o meu bairro, o seu bairro, você que mora aí em qualquer bairro do Brasil, melhorou em alguma coisa? As calçadas estão quebradas? As ruas estão asfaltadas? Tá tudo limpinho? E o lixo? O lixo. Nós também somos culpados. A maioria também. Tem exceções em tudo que eu estou falando, mas a maioria de nós somos culpados. Muitos eu vejo jogando latinha de cerveja pelo carro. Muitos eu vejo jogando lixo no meio da rua. Mas o município, o estado, ou o governo federal, o responsável pela cidade onde você mora, provavelmente a prefeitura, né? E o estado como um todo deve colocar caçambas, alguma coisa para que você jogue o lixo. Mas o estado muitas vezes coloca isso. Mas vai lá. Alguns também, como eu falei, exceções, e destroem. Mas isso tudo, creio eu, na minha crença, é o quê? Educação, conhecimento, civilização. Vem de onde? Um povo civilizado, ele se faz dentro da instituição, dentro de uma escola, com professores e professoras com salário digno. Por isso, ministra Esther, ministra da Gestão e Inovação, presidente Lula, está voltado para essa área. Não há necessidade dos professores universitários estarem ainda em greve. Era para ter resolvido isso há muito tempo. Eles são fundamentais. Os laboratórios. Tem que ser tudo de qualidade. Nós precisamos descobrir vacinas, tecnologias diferentes, tudo. Nós estamos em 2023. 23 não, 24. Lógico, eu tenho direito a errar, sou humano, eu sou imperfeito. Não sou perfeição. Sou igual a qualquer um. Não sou perfeição. Sou imperfeito. Então, estou dizendo esse vídeo não é ao vivo. É uma gravação que eu vou colocar no YouTube ainda. Mas eu não vou voltar atrás. Vai ficar desta forma. Porque você não é perfeito também, ninguém é perfeito. Mas dê atenção. Ministra, tira um tempinho do seu imenso trabalho e veja. E você do SINF, presidente do SINF, tira essa discriminação. Isso é discriminação dentro das próprias repartições que o SINFA representa. Nada contra o SINFA. É fundamental.
Quando eu lhe pedir audiência, eu vou lhe falar como começou o SINF. E saberás quem assinou a primeira ata. Porque na época, ninguém queria ir lá assinar. Então, presidente, lute lá pelo PGPE. Lute por uma tabela justa, se for só, não pode passar para tecnologia. Já fizeram essa discriminação internamente, pois todos nós, do serviço público, lutávamos pela isonomia com os outros poderes, do legislativo e judiciário, que ganham muito mais do poder executivo. Muito e muito mais. E muitos do poder executivo com escolaridades muito mais altas. Com muito mais altas. Imagine um médico cirurgião, para ele tirar um salário razoável, ele deve se desdobrar, né? No serviço público, nos hospitais, salvando vidas. Imagine para chegar a ser um cirurgião, para salvar a minha vida, a sua, até a sua, presidente. Quando o senhor aparece lá, fazer aqueles exames, o seu médico pessoal, os políticos. Eu nunca vi um político no SUS, na fila do CIRREG. Nunca. Nunca, na minha vida toda. Pela TV, anunciando. Tal político está aqui na fila do CIRREG. Tal político está internado para fazer uma cirurgia no SUS. Nunca vi isso. Se ele passou por lá, ele passou rapidamente, ele foi. Eu só os vejo em hospitais de qualidade. Não sou contra, não. Se todos tivessem salários decentes, não miseráveis, não salário chamado salário mínimo, o mínimo, o nome já está dizendo, o próprio nome, mínimo. Você tem um mínimo para você se virar. Para você pelo menos botar alguma coisa dentro da sua barriga. Agora, se você tiver um aluguel, você pode se alimentar, mas morar ali na calçada. É só passar a noite aqui, onde tem o Ministério Público, lá na Presidente Antônio Carlos. À noite, passa a noite depois que as portas se fecham, vai ver a multidão de crianças e adultos deitados ali no chão. Eu já os vi, eu já os passei. A dor deles que eu sentia, a mesma minha. Tá aqui, ó. Eles são feitos disso aqui, ó, oxigênio aqui, ó. Se eu fechar isso aqui, ó, assim, se eu fizer isso aqui, 5 minutos sem ar, na minha garganta aqui, 5 minutos sem ar. Não sou médico, mas garanto que vai ser difícil, né? Ficar 5 minutos sem o oxigênio. Provavelmente você irá a óbito. Então, a dor daquele deve ser a tua. Empatia, acima de tudo. Empatia, sem preconceito, sem discriminação e democracia acima de tudo. Democracia. E presidente do SINFA. Amanhã estarei telefonando para o SINFA para marcar uma audiência com o senhor. Gostei muito da sua live. Assisti do princípio ao fim. Foi de extrema qualidade, todas as pessoas que estavam ali qualificadas. Gostei. Tá bem? Fiz quase um programa de televisão, 54 minutos. E, por último, presidente, se vá visitar o Japão, procure
me leve na sua comitiva com os seus empresários para fazer bons negócios e assim eu possa eu lá, não com dinheiro público. Dinheiro público não. Não quero dinheiro público. Dinheiro público é do povo. Nada de dinheiro público. Eu não sou candidato, eu não tenho partido, eu não tenho nada. Meu partido, eu digo, maioria dos servidores públicos, 99,9%, vota no PT e em Vossa Excelência desde a derrota até as grandes vitórias. Isso eu tenho certeza absoluta. Então evite as greves com o servidor público. Dê os ativos, dê os pensionistas, aos aposentados, o que eles merecem. Mude essa tabela do PGPE. Então os coloque todos na tecnologia militar, salários decentes, ou na ciência tecnológica. Nós somos do Ministério da Defesa. Todos os servidores que pertencem às Forças Armadas, eles pertencem ao Ministério da Defesa. Não podemos fazer distinção. Isso é, ao meu ver, discriminação. E discriminação está na Constituição. Não. Discriminação é até crime, né? Então não podemos fazer isso. Então não precisa. Se vem o reitor lá, não precisa chamar todo mundo, basta ir lá conversar com o reitor, a necessidade do reitor. Quais são as necessidades? São essas. Meus servidores precisam disso, administrativo, técnico, todos eles, PGPE, todos eles. Vão unificar, vamos fazer uma coisa correta, unificados. Vamos, dentro das suas categorias, tabelas decentes. Então o reitor sabe, ele conhece a vida da universidade. Então para quê? Não há necessidade de passeatas, disso. Não há essa necessidade. Nós temos as redes sociais, basta chegar e falar. Fale. Fale a verdade. Sempre fale a verdade. Não deixe seus servidores morrerem de fome, ficarem defasados. Não os deixe, ele representa o Estado, representa Vossa Excelência, a qualquer um que esteja lá, que tenha bom senso, vai verificar que é uma verdade. E volto a falar das mulheres. Defendo negras, pretas, pardas, brancas, ricas, pobres, todas não merecem os que estão recebendo com relação a esses assassinatos que ocorrem, que a gente vê a todo momento na TV. Então, pena, no mínimo, para mim, se eu fosse possível, que eu não tenho essa capacidade, não quero ser político, nunca serei, sou apenas um democrata convicto, não abro mão. Então eu gostaria que fosse feito desta forma. Seria mais adequado. Não precisa, basta conversar, mostrar ali, mostrar a realidade é essa aqui, ó. Condicef, CUT, entenda também a realidade. Faça consenso. Eu não sou político, mas é preciso fazer consenso. Regulamentação dessas redes sociais. Vamos botar mais amor, chega de ódio. Para que tanto ódio, tantas mentiras, distorções de verdades? Quem pode dizer que vacina não vale nada? Pessoa que estudou a vida toda, descobriu vacina. E você duvidar? Eu não duvido. Agora,
Tem gente que duvida, é um direito daquela pessoa. Agora, nunca siga a cabeça do outro, senão você deveria nascer sem pescoço. E me levem pro Japão, me levem pro Japão. 1 hora de live. Chega, né? 1 hora é um programa de TV. Um beijo a todos.